Ricardo Malhado, fisioterapeuta, ele é voluntário do Projeto Sol e eu sou suspeito quando eu apresento ele aqui, né? Porque é a terceira ou quarta vez que ele faz uma palestra, bate-papo, uma atividade para a gente. Eu fui falar celular, até meu celular tocou, tá vendo? Coisa silenciosa. O Ricardo, além de ser meu amigo, eu fui cupido do casamento dele com a mulher dele, fui padrinho de casamento dele e ele foi meu padrinho de casamento. Então, assim, tem esse apadrinhamento todo e mais amizade que já dura nem sei quantos anos, mais de 30 anos. Então é sempre bom quando, principalmente por ser prata da casa, né? É legal quando a prata da casa vem fazer uma palestra pra gente, bater um papo pra gente. Então, meu amigo, meu irmão Ricardo Malhado, a casa é sua, juízo, hein? E o pessoal da casa tem muito menos tempo para palestra, tá? Gente, boa noite a todos. Acho que grande parte da turma aí me conhece já. Bom, gente, queria agradecer mais uma vez, né, a presença de todos. Não é a primeira vez que eu falo aqui para vocês. E espero estar falando sempre, porque é uma coisa que eu adoro, é falar sobre movimento, sobre qualidade de vida, né? Dar qualidade de vida a gente, tá? Então hoje eu venho falar sobre um treino ideal, tá? O que é um treino? É a forma de você se movimentar durante o dia. Não é nada difícil, nada de mirabolante, nem nada de diferente. É só a gente prestar um pouco mais de atenção com a gente mesmo. E eu vou estar falando um pouco sobre respiração, que é uma fase, né? A nossa primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce, e vai ser a última coisa que a gente vai fazer, né? Antes de morrer. Isso, vou falar um pouquinho de postura, sobre duas palavras que provavelmente são novas para vocês, fáscia e biotensegridade, tá? Essas palavras vocês vão ter que gravar. Lá atrás não falou. Tem que botar mais assim, então? Isso. Então, olha só, aí eu vou falar sobre fáscia e biotensegridade, que são palavras novas, até para mim também, tá? Mas como a gente vai estudando, na época que eu fiz anatomia, em 86, vou até passar aqui, né, falar um pouco de consciência corporal, sensibilidade e o que mais todo mundo quer saber, né, de alívio de dor. Aí, João aqui. Bom, eu quando fiz a faculdade em 86, no curso de fisioterapia, na anatomia, quando eu fui estudar, também estudei osso, músculo, articulação, nervo, víscera e tal, e ficou de fora um negócio chamado fáscia, que é essa palavra nova que vocês ouviram hoje, que a gente vai começar a entender e vai ver como ela é bacana para o funcionamento do corpo, tá? Bom, um pouquinho sobre mim, né? Sou Ricardo Malhado, sou surfista, adoro trabalhar, brincar com equilíbrio. Desde 10 anos de idade fui criado no Rio, né? Sou do Rio, e eu mexo com equilíbrio a minha vida inteira. E daí a faculdade de fisioterapia veio para agregar mais ainda as qualidades de movimento, as qualidades de equilíbrio, tá? Eu formei a faculdade em Petrópolis, em 1990, entrei em 86. Aí daí vocês mais ou menos vão saber quanto tempo eu tenho de amizade com o Paul. Porque ele ia comer churrasco, feijoada lá na minha república, lá em Petrópolis, passava o final de semana lá em casa. E aí tem várias histórias, né? Eu ia dormir, não tinha colchão para todo mundo, não tinha travesseiro, um roubava o travesseiro do outro, tinha gente que dormia, outro ficava acordado até mais tarde. Bom, mas aí, em 1995 eu vim para Juiz de Fora, formei em 90, passei pelo Sara Kubitschek lá em Brasília, e de lá vim parar em Juiz de Fora, onde estou até hoje aqui. E eu tenho um estúdio de fisioterapia, onde eu trabalho com equilíbrio, osteopatia e tal, e bioginástica, que é a ginástica da vida. Isso aí é fantástico também, né, gente? Se eu puder falar um pouquinho sobre ela também, der tempo, vai ser muito legal.
Bom, aí foram os cursos que eu fiz, tal, durante a minha vida, vocês veem, a vida inteira eu estou aprendendo, né? Estou sempre buscando algumas coisas para aprender. Então, após anos de estudo sobre movimento, eu entendi, né, que o nosso corpo está todo interligado. E a gente, às vezes, não tem essa ideia disso. Tá? Eu vou mostrar para vocês aí como ele está todo interligado. Tá? Os ossos estão ligados nos músculos, que estão ligados às vísceras, que estão ligados ao sistema nervoso. E a fáscia, né, que eu falo já de segunda vez que ela aparece, que eu falo dela, né, ela que é a que faz essa maravilha funcionar, porque ela liga todo mundo. Ela liga o músculo ao osso, ela liga a pele ao músculo, à víscera, ao sistema nervoso, passa no meio dela. Vou dar até exemplo aqui para vocês daqui a pouco, tá? Bom, e após esses anos de estudo, eu vi o quê? Que a gente também tem uma evolução natural dos movimentos. A gente aprendeu a movimentar sem ninguém ensinar a gente no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida, e depois que a gente começou a andar, que a gente venceu a gravidade, né? Então, nos 2 primeiros anos, a gente está aprendendo a conhecer o corpo, saber como que ele vai funcionar, para daí a gente vencer a gravidade, e a partir do momento que a gente vence a gravidade, a gente entendeu que o verbo é verbo, né? A gente aprende a andar, correr, saltar, jogar, arremessar, sentar, levantar, agachar. E daí a gente começa a dar qualidade aos movimentos, o adjetivo a dele, né? Então eu posso agachar rápido, eu posso correr com velocidade, eu posso andar com leveza, mas eu também posso andar pesado, né? E aí nós vamos chegar daqui a pouco mais conversando sobre isso. Bom, e aí eu venho a parte da respiração, como eu falei, a primeira coisa que a gente faz, né? E a gente passa a vida inteira sem prestar atenção como que a gente está respirando. A gente não presta atenção. E a respiração, nós vamos ver mais na frente aqui, que ela interfere até na emoção da gente. Tá? Vou mostrar exemplo disso também já já. Bom, eu também entendi que só o movimento cura. O movimento desestressa, o movimento devolve a função e ele nos anima. Vocês vão falar, mas eu tomo um remédio para... Né, o remédio vai ajudar, ele vai remediar o problema. Ele não cura, porque se ele curasse, ele chamava Coreia, não remédio. Toda vez que eu venho aqui, eu falo isso. Quem cura a gente é a gente mesmo. Tá? O nosso corpo, por baixo da pele, onde está a nossa fáscia, que eu, mais uma vez falando nela, ele é fluido, ele tem água, na verdade tem uma substância fundamental que ela é rica em colágeno, elastina, e ela tem essa substância fundamental e tudo dentro do corpo está envolvido por ela. E quando a gente fica muito tempo parado, igual a gente já sabe, né, a água parada dá o quê? A dengue, né? Então, a gente dentro do corpo, se a água ficar parada no corpo da gente, ela vai fazer o corpo da gente adoecer também, tá? Então, como eu falo aqui, pegando até o Lulu Santos falando, né? As ondas vão e vêm, né? Então, tem uma onda dentro do corpo da gente que bate e rebate para dar essa fluidez no corpo, tá? Bom, quais são os objetivos que eu vim falar com vocês aqui hoje, né? Mostrar que a gente tem que integrar os movimentos corporais com a respiração e com a postura, que vai ser daqui a pouco, vocês vão ficar todo mundo alerta aí. Vocês podiam até já ir prestando atenção. Como que vocês estão respirando aí agora? Como é que está? Estão fazendo força para inspirar, para expirar, mas só para já dar uma palhinha do que a gente vai falar, né? Eu vou mostrar um pouquinho dos adjetivos do movimento, compreender o papel da fáscia, né, e da biotensegridade que trabalha assim juntos, né? A fáscia, ela trabalha junto com uma coisa que chama biotensegridade. Também é a segunda palavra nova que nós vamos falar sobre ela hoje, tá? E a fáscia e essa biotensegridade faz a gente superar os efeitos da gravidade, que estão achatando a gente
a cada dia, né? Eu falei lá no início que a gente aprendeu, evoluiu, cresceu, aprendeu os verbos, venceu a gravidade e foi embora. Só que ninguém parou para pensar que essa mesma gravidade que vai achatar a gente, vai achatar a gente, vai achatar a gente até a gente expirar pela última vez com X, né? Que os outros são expirar com S. Eu, como sou meio carioca, falo expirar do mesmo jeito, né? Mas a gente inspira com S e expira com S, né? Quando a gente expira, vai ser a última vez, acabou, né? Tá? Bom, vamos lá para a gente não parar. Então, como eu falei, a questão da respiração, ela é o princípio fundamental da vida, é o primeiro e último ato da vida, e a gente passa a vida inteira sem perceber ela. Então, eu vou pedir para fazer um convite para vocês agora, para a gente perceber essa respiração. Já teve uma outra palestra lá que uma moça botava um peixinho descendo, um peixinho subindo, quem estava aqui lembra disso, né? E é mais ou menos isso. Eu vou pedir para vocês para a gente pegar e prestar atenção no expirar. Aqui está com X, gente, mas é porque foi o slide, já estava escrito com X. Não está errado, na verdade, falar com X, tá? Eu faço uma brincadeira, que eu falo que o expirar acabou, né? Expirou o prazo. Vamos lá. Vou pedir para vocês, todo mundo está sentado aí. Presta atenção, vocês estão fazendo força para o ar entrar ou para o ar sair? Tá? Eu gostei que eu falei sair, porque na maioria está fazendo força para o ar entrar. Então, eu vou fazer um convite agora para vocês, o seguinte, vocês pegarem, sentarem bem eretos, né, bem certinhos na cadeira, chega o bumbum para trás da cadeira. Só de fazer isso aí, quem estava fazendo força para o ar entrar, eu tenho certeza que agora está prestando atenção e está sentindo que você tem que fazer força para o ar sair também. Daqui a pouco nós vamos mais fundo nisso aí, eu vou pedir daqui a pouco vocês apertarem o pé no chão e outras coisas mais, né? Bom, a respiração, como eu estava falando, né? Acabei de dar essa dica, né? Quando a gente aperta o pé no chão, a gente verticaliza, né? Então, se a gente aperta o pé no chão, a gente vai afetar os movimentos, né? E a gente vai organizar eles, vai dar mais ritmo, vai melhorar a atenção e vai melhorar a concentração. Isso aí é yoga, né? Yoga faz isso. No trabalho do yoga tem lá os asanas e os pranayamas. Então a gente tem que, no yoga, aprender a respirar. Respirar curto, rápido, respirar profundo, soltar muito ar, deixar bem muito ar encher. Olha quantas variações de respirações a gente tem. Tá? E eu vou pedindo só para vocês uma, né? Prestar atenção no ar saindo. Solta o ar todo que vocês têm dentro de você. Esvazio, esvazio. Dá para sentir que a parede abdominal ficou mais durinha, mais firme? Se você pressionar o pé no chão, isso vai acontecer mais ainda. E olha só, isso é vencer a gravidade, como eu falei. Então, olha a dica que eu estou dando para vocês, que se eu estiver prestando atenção na minha expiração, eu vou estar cada vez vencendo melhor a gravidade. Toda vez que eu fico afundado, é um esforço danado para eu entrar, né? E se eu estou firme, forte, E esse ritmo, eu consigo fazer as coisas se eu prestar atenção nele. Eu posso estar varrendo a casa, prestando atenção, vou... Aí vocês vão falar assim, pô, cara, não tenho tempo para fazer isso, eu tenho que varrer a casa rápido. Não, você tem que varrer a casa para você, então você tem que varrer a casa como se fosse um exercício para você. Então isso vai melhorar a qualidade. Então, olha o ganho que a gente às vezes não pensa, eu tenho que estar na academia para poder malhar? Não, eu malho em casa. Se eu fizer as coisas direitinho, prestando atenção em como eu estou fazendo, vai ficar muito mais fácil de eu fazer. Bom, vamos aqui adiantar um pouquinho, né? Então, a gente tem a maneira de respirar, como eu falei, a expiração forçada, ela pode ser lenta, ela pode ser ampla. Tem uma respiração do yoga que eles fazem. Não vou pedir para ninguém fazer, porque isso aqui às vezes dá uma tonturinha na gente.
mas é uma coisa legal de praticar, deitado e sentado. Às vezes nunca em pé, ou quando eu estiver bem craque, eu posso fazer em pé. Porque essa respiração que a gente fala de fole, ela faz eu trocar o oxigênio velho que está guardado dentro do meu corpo. Essa agora que eu fiz, ela chama Bastra, eu acho, tenho quase certeza que o nome é esse. Não é um nome indiano, né? Mas é. Segura vazio. Deixa encher. Então, formas diferentes. Brincar com a respiração, né? Não precisa fazer 20 vezes, 30 vezes. É brincar. Enche bem cheio. Segura como se fosse mergulhar numa piscina. E eu, como pego onda, tenho que treinar isso, né? Porque eu tenho que passar por debaixo da onda, a onda me vira, me joga, né? E eu tenho que levantar, pegar de novo. Então, tem que ser treinado isso daí. Tá? Vamos lá, vamos passar para adiante, que a gente já falou um bocado da respiração, e ela vai estar presente também em toda a prática, né? Agora nós vamos chegar na questão da face, esse daí que é o legal da história. O que é a face? Eu já falei com vocês, é tudo que está embaixo da pele da gente. Se eu for no próximo slide aqui, tá? Aqui eu estou vendo uma face das costas da gente, né? Tem músculos, a parte vermelha. Essa parte branca é fáscia, ela junta com outro músculo que vem de cima e ela passa nos ossos da minha coluna, das minhas vértebras. Ela recobre a minha bacia, ela recobre a minha omoplata, a minha escápula, e ela está lá na minha nuca também. Aqui eu tenho uma face bem grande, bem grossa, com vários músculos embaixo que faz eu botar minha cabeça ereta. Não é músculo, ela recobre músculo, ela recobre tudo. Eu vou passar o outro slide que vocês vão entender. Vocês estão vendo aqui a laranja, né? A parte de fora da laranja é a pele dela. A parte branca da laranja é o que está por baixo da pele e ela é fáscia. E essa fáscia, ela entra na laranja e forma os gomos da laranja, né? Tá vendo? Aqui onde ela faz um biquinho aqui, ela faz um gomo. E cada gomo desse tem gotinhas. E as gotinhas estão envolvidas fácil. Tá? Se a gente pegar uma carne de boi que a gente vê no mercado, só que eles vão limpando ela, né? Eles vão tirando a face fora. Aquela parte que a gente fala que é pelanca, que é gordura, é fácil. Tá? Então, aí nessa imagem aqui, nós temos um músculo e a miofáscia, que é o que está pregado nele, ele envolve o músculo todinho. E cada parte do corpo da gente, cada coração, o pulmão, todo ele envolvido em fáscia, os alvéolos. E a fáscia, ela está aqui, ó, tem a pele, ela está aqui que é a fáscia superficial. Aí tem uma fáscia profunda, que depois vem a parte muscular. E dentro de cada fibra de músculo também tem fáscia. Depois do músculo vem o osso, que também é coberto por fáscia. Tá? Bom, aí eu já falei para vocês que ela é feita de tecido conjuntivo, né, que é o tecido de ligação que no nosso corpo. A estrutura dela é de colágeno, elastina e substância fundamental. A função da face é sustentar e estruturar os movimentos. Nós vamos perceber a face na gente agora, tá? E qual que é a relação do movimento? Como que a face influencia a mobilidade e a estabilidade do corpo? É porque a face ela é plástica e o músculo é elástico. Também vou dar esse exemplo para vocês. Por que acontece dessa face, desse músculo ser elástico e da face ser plástica, ela firma, né? Vou soltar aqui um minutinho, só para dar mais um exemplozinho de face para vocês. Se a gente pegar uma bucha, essa bucha aqui, se eu perceber, a parte de cima dela é mais grossa e a parte de baixo mais macia. Então aqui seria a pele e a parte dela por baixo seria a face. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Ô, gente, você está deve ser muito.
porque eu vou precisar desse exemplo aqui. Vai lá. Vem pra cá. Aí, mas agora foi olhar meu auxiliar. Então já tem Então, gente, aqui o que acontece? A pele, a face, aí tem músculo e osso embaixo. Vocês imaginam, essa face, ela desliza, né, na pele quando eu movimento. Imagina, todo mundo sentado aí um tempão, o que está acontecendo com a face de vocês aí, ó? Ela está esmagada. E aí ela está o quê? Sem água, né? Ela está rígida. E aí na hora que a gente tira a bunda da cadeira, né? Aí o que acontece? Ela vai continuar amassada, porque ela é plástica. Aí aquela história que a gente fala, eu levantei com a bunda quadrada, não fala isso mesmo? Então, tem a lógica disso. Né? A bunda doendo, porque ela ficou muito comprimida, ela perdeu o líquido que tem, que dá o quê? Essa maciez dela. Tá? Um outro exemplo também que eu uso por aqui, só um pouquinho, agora você vai falar comigo. Que a nossa, eu falo aqui que a nossa face, ela é que nem uma bucha, tá? Ela é emaranhada. Mas essa face emaranhada aqui, ela não tem elasticidade, ela não tem flexibilidade, ela não tem mobilidade. E que tal se a gente conseguisse deixar a nossa face assim, ó, sanfonada? Isso é ótimo, né? Agora, essa trama aqui, ela pode acontecer com a face porque os músculos têm as fibras dele. Então, acaba que ele vai acompanhando. Por isso que os movimentos acontecem no corpo da gente. Agora, se eu estou com essa face endurecida, desidratada, achatada, vamos pensar que aqui passa um osso, aqui tem um músculo que vem aqui, esse músculo vai mexer, vai puxar essa face. Gente, isso aqui gera dor. Ah, e um detalhe, a face também é o maior tecido do nosso corpo, estão se falando hoje em dia, que ela é maior do que a nossa pele, porque ela entra em vagina, vai lá dentro do músculo, volta, então acaba que ela fica maior do que a nossa pele. E ela tem muita terminação nervosa. E essas terminações nervosas, elas têm que ser ajudadas, têm que ser movimentadas. Eu vou te pedir para você sentar aqui, não vou te atrapalhar se ficar do meu lado. Mas daqui a pouco eu te chamo de novo. Então, aí essa face da gente, ela tem muita terminação nervosa. E essas terminações nervosas, se elas não forem movimentadas, esticadas, o que vai acontecer? Não é que elas vão sendo esticadas dessa forma, elas vão se quebrando. E elas acabam gerando dor. Tá? Bom, tem mais outros exemplos aqui, tá? Tem o que eu falei do músculo, né? O músculo ele tem o elástico do corpo, né? Ele estica e ele volta para a posição normal dele. Enquanto a face dela é um tecido mais plástico, né? O plástico, o que acontece com ele? Ele é mais rígido. Mas se eu ficar tensionando ele aqui, o que ele vai fazer? Antes de rasgar, o que ele fez aqui, ó, ele esticou. Só que ele ficou com a memória aqui, ó, do que eu estiquei dele. E essa memória aqui, que ficou nele aqui, quando eu empurrei aqui, ó, ele ficou, meu dedo ficou marcado aqui nele. Não volta. Ele não volta, ele volta, na verdade a face volta, porque ela tem viscosidade. Se eu movimentar, se eu estimular a produção do colágeno dela. Se eu não estimular, vai ficar isso aqui, é o que vai acontecendo, a gente vai estufando, vai achatando. Aí as vísceras vão ficando comprimidas, aí elas vão empurrando para fora. Cada vez fica mais difícil eu manter minhas vísceras para dentro, organizadas. Né? Então, vamos lá mais um exercíciozinho para a gente entender da face. Tá? Pega o seu braço aqui para baixo, assim, por baixo aqui, tudo, e gira ele para cá, e gira. Só um braço, tá? Só um. O outro braço paradinho. E aí, desse braço girando, você vai dobrar o cotovelo, vai aqui, gira e volta. Isso, e gira e vai subindo ele, gira e volta, e gira. Isso. Aí, vocês estão percebendo que ele está puxando o seu corpo aqui, ele está mexendo com ele todo, e
Isso daí, então tá mexendo com essa face, né? Volta esse braço, tal, para aí. Aí agora de uma vez, só pega, levanta os dois braços. O braço que vocês mexeram tá melhor de mexer do que o outro? Levantou mais leve? Aí, então, o que eu fiz? Eu estimulei a face de vocês. De um lado, o braço ficou mais leve, o outro braço ficou mais pesado. Por quê? Ele está paradão. Então, aí que a gente fala, o corpo precisa de movimento. Só o movimento vai fazer a dor diminuir. Diminuir, tá, gente? Você assistiu o Globo Repórter de 61? Não assisti. Foi ontem sobre isso. Que legal. Vou assistir. As pessoas dormem. Vou tentar assistir. Então, aí o que eu mostrei para vocês? Que o movimento, ele facilitou o meu braço a levantar. Tem gente que deve ter até dor no ombro para pegar as coisas no alto. Por quê? Porque não pratico levantar. Não estou falando que eu quero, levanta o braço lá em cima, que aí está um erro nosso. A gente pega e tem que fazer alguma coisa, eu vou como é que eu falo? Que nem o Flamengo, raça, amor e paixão, vai embora e pum, explode lá. Aí machuca. Aí, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir dentro das minhas paradas, do meu limite de movimento, tá? Para entender até onde eu posso ir. E daí eu conquistar mais um pouquinho. E cada vez conquistar mais. Porque está tomando da gente o tempo todo, né? Bom, eu falei o negócio do bumbum quadrado, né? Vamos passar o outro slide. Acho que eu falei tudo aqui. A liberação miofascial, então, que melhora a elasticidade da saúde da face. Isso aqui foi esse exemplo que eu dei para vocês da gente virar, tá? Isso aí a gente pode fazer com o corpo todo. Na hora que você estiver deitado em casa, mexe com a perna para fora e para dentro, gira ela deitadinho na cama, para fora, para dentro. Então, vocês vão ver essa perna dentro do limite, né, gente? Não é para machucar, porque é uma coisa que eu falo para meus alunos, né, meus clientes, meus pacientes. É para fazer dentro do que você consegue. E a gente tentar sempre melhorar um pouquinho, tá? Bom, aí passou aqui. Aqui é o exemplo que eu dei da fáscia, né? A fáscia de quem fica sentado o tempo todo, que ela fica emaranhada, embolada, as fibras ficam sem organização, enquanto a fáscia de quem movimenta, ela tem você vê que ela fica balançadinha aqui, por quê? Porque ela tem um elástico nela, tá? Aí a outra palavra, biotensibilidade, tá? É originado da palavra bio, né, que é vida, e tensibilidade, que é um termo da engenharia. Se tiver algum engenheiro aí, principalmente engenheiro civil, vai saber sobre essa palavra. A gente descobriu que o corpo da gente, tá? Ele tem essa tensibilidade, que é o quê? Tensão e integridade. Então, ao mesmo tempo que as vísceras estão no lugar dela, que os ossos estão no lugar deles, eles estão ocupando, eles estão sendo pressionados, eles pressionam e eles se complementam para funcionar. Então, essa tensibilidade, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, essa questão aqui da Torre Eiffel, né? A Torre Eiffel, vocês sabem que ela é toda de metal, né? Entrelaçada, ela não é empilhada igual uma parede de tijolos, né? Então, quando eu monto uma parede de tijolos, elas têm a pressão da gravidade, a pressão do chão, que gera tensão para fora, e isso aí faz a parede não cair, no caso dessa parede. Bom, se a gente pensar nos prédios que estão sendo feitos lá no Chile, lá no Japão, eles são feitos agora com esse esquema de tensibilidade. Por quê? Porque eles são esquematizados, eles se empilham de uma forma que um sustenta o outro e a parede não cai. Vou explicar mais um pouquinho disso daí. Se a gente for ver essas pontes que estão sendo feitas aqui no Juiz de Fora, a gente vê que essas pontes estaiadas, que fala, né? Elas têm um eixo central, né? E saem vários cabos dela, que fazem a ponte se sustentar sem ela cair. Ela não precisa estar empilhada lá no chão.
Então, como eu falei, um exemplo disso que eu dei para vocês agora é tu sentado com a bunda achatada no chão, né? Vem cá, meu amigo. É tipo aquele de adulto que vai sair. Isso aí, isso aí. Então, olha só. Se eu tenho o chão aqui embaixo e eu tenho a gravidade me achatando, o que ela está fazendo com o meu corpo? É aquele exemplo da parede, né, de tijolos, está achatando aqui. Então, esse achatado aqui, o que ele faz? Ele faz aumentar o meu diâmetro, ele faz as minhas vértebras se apertarem uma contra a outra, o meu joelho apertar um contra o outro. Enquanto, se eu consigo pressionar, vocês viram na respiração, né? A respiração, o que é? Eu não pedi vocês apertar o pé para o chão. O que ele fez? Ele não fez isso aqui com o corpo de vocês? Aqui, exemplo claro disso. Então, por que eu vou deixar essa gravidade me achatar, me atrapalhar, sendo que eu posso fazer força para o ar sair, pressionar em todas as direções e fazer o meu corpo crescer? Vamos aproveitar esse exemplozinho agora, todo mundo parado certinho, desencosta todo mundo do rosto. Bota o pé no chão todinho, coloca a mão em cima do joelho e pode sentar para você fazer também. É? Aí vai lá, eu vou pressionar meus pés para o chão, vou pressionar minha mão contra os joelhos, sentindo a biotensibilidade, fazendo vocês crescerem. E se você soltar o ar? Não cresceu todo mundo mais ainda? Então, gente, se na hora de eu andar, eu tentar buscar isso aí, eu vou andar como? Com mais leveza, né? É claro isso, fato. Andar com leveza. Tá? Agora, se eu tiver fundo achatado, até levantar da cadeira é um ai, né? Se a gente for levantar, aí faz aquele esforço para levantar da cadeira, ai, aqui, ai, lá. Agora, se eu for sentar, treinem isso em casa, tá? Que também é uma outra questão que eu vou falar com vocês, tá? A gente senta e levanta, sei lá, 30 vezes durante o dia? Mais? Será? Pode ser. Vai ter gente que quer sentado horas, né? Depende da pessoa. Agora, tem gente que fica sentado horas. E quem fica sentado horas? Será que na hora que vai levantar, sofre? Lógico que sofre. Aí na hora que levanta, então a gente tem que avisar para o corpo da gente que a gente vai levantar. Ele ficou sentado, a curva da coluna da gente ficou assim. Eu fiquei horas sentado assim. Na hora que eu vou levantar, eu vou, como que eu vou botar minha coluna ereta? Eu tenho que estar sentado, avisar para a minha coluna que ela vai botar essa curva dela para ela poder ficar de pé. Então, hoje todo mundo, na hora que for sair, que acabar a palestra, quem for levantar, antes de levantar, não levanta. Antes de levantar, organiza o corpo para levantar. E solta o ar também, que aí vai dar leveza, aí não vai ter ar. Porque se você fala ar e está soltando ar, se você soltar o ar, você também não fala o ar, aí ele sofre. Tá certo? Bom. Vamos lá? Como é que eu estou de tempo aí? 15. Então, está ali, ó, tensão e compressão. Deixa eu voltar no diante aqui. Eu explico que o sistema vivo se mantém assim, funciona eficientemente. Bom, então olha aqui. Como que essa moça está retinha, toda alinhada e tal? Isso daí é essa biotensibilidade que está fazendo o corpo dela, essa percepção. Então, olha só, a face ela tem sensibilidade para a dor, ela tem sensibilidade para o movimento, ela dá qualidade ao movimento, e eu vou ter organização desse movimento a partir do momento que eu entenda que o meu corpo todo tem um volume. Ele tem altura, comprimento e profundidade. Largura, altura e profundidade. Se a gente pensar só em duas partes desses três, a gente está quebrando um padrão de movimento. Tá? Então, a gente precisa ter sensibilidade para estar de pé, né? E para o quê? Para usar a gravidade a nosso favor. Foi o que eu falei para vocês. Se eu tiver solto
aqui relaxado, descansado, o meu esforço está para me inspirar. Isso aqui, se eu ficar um tempão aqui, provavelmente eu vou sentir um desconforto aqui, porque a minha face aqui está esticando também, enquanto essa outra aqui está retraindo. E ela precisa do quê? Fluidez, movimento, mobilidade. Tá? Então, é a partir dessa organização da tensão e compressão que a gente vence a gravidade. Por isso, a gente demora um ano e 2 meses para poder andar. E às vezes a gente quer queimar período, né? Quer andar mais rápido. Eu estou com 9 meses, que legal, legal nada, ele perdeu. Ele perdeu uma chance de organizar melhor o corpo dele para poder vencer a gravidade e entender que a gravidade está aí achatando a gente. Tá? Bom, aqui são mais outros exemplos de biotensibilidade, né, que eu acabei de, sem querer, acabei de falar, adiantei, né, do slide. Né? Então, quando eu tenho um desvio postural, eu estou o quê? Com a minha face torta e com essa minha biotensibilidade desorganizada. Eu não estou falando que é errado ficar aqui, mas eu estou falando que se eu fico assim o tempo todo, o dia inteiro, eu uso essa forma para me descansar, eu estou fazendo mal para mim. Tá? E, bom, aí ali é a biotensibilidade de um coelho, né? Que a gente vê as linhas passando dentro do corpo da gente, que isso aí vai virar uma coisa que a gente chamava de cadeias musculares, e hoje a gente chama de trilhos anatômicos, mas eu não vou chegar a fundo disso, porque isso aí é mais coisa de estudo da fisioterapia, então, estudo do movimento, né? Não é só da fisioterapia, para todo mundo que trabalha, mexe com o movimento, tem que entender um bocado disso. Tá? Bom, e aí eu já falei, né, sobre percepção corporal e movimento pensado, que é o quê? A consciência corporal, a importância da percepção do corpo no espaço, a propriocepção. Movimento pensado é a gente fazer um movimento consciente, né, que a gente já exemplificou agora para vocês aí, mas eu posso fazer um exercício até para a gente perceber mais essa organização, né, essa percepção, né? Tá? Vou pensar em alguma coisa para a gente poder fazer sentado aí. Tá? Vou pedir para vocês desencostarem de novo, tá? Pressionarem o pé para o chão, e vai todo mundo pegar e olhar para o lado de lá, vai virar a cabeça para o lado de lá. Percebeu que a cabeça virou, que ela puxou o peito? E puxou lá a barriga? E se eu precisar buscar alguma coisa lá longe, eu vou ter que esticar o meu braço esquerdo, né? Então vamos lá, estica o braço esquerdo para buscar alguma coisa lá longe. Só que essa coisa está mais longe ainda, vai mais longe ainda buscar. O que está mexendo? Eu vou ter que entrar o quê? Com a minha perna para o lado para compensar, fazer um contrapeso para poder chegar lá longe. Né? Ou eu vou ter que firmar os meus pés no chão para poder chegar mais longe um pouco. Então, esse aterramento que a gente chama grounding, né, que é um termo, ele faz o quê? Eu me organizar para eu poder alcançar alguma coisa mais longe. Isso daí está na época do bebê, quando ele fica em pé, que ele fica naquele negocinho de balançando para trás, aí ele vai, anda para trás, volta, aí vai para frente, aí ele não consegue parar, vai até lá, derruba tudo, né? Aí, essa percepção, essa propriocepção que a gente tem inato na gente, a gente não usa. A gente vai lá, pega alguma coisa lá no alto do armário, lá no cantinho, então pega de qualquer jeito. Às vezes o negócio é pesado, está caindo da nossa mão, a gente dá um jeito, a gente aperta, faz força, pum, e pega o negócio de qualquer jeito, aí depois reclama. Então, gente, não é muito mais fácil, antes de eu pegar essa coisa ou alguma coisa, eu prestar atenção e ir buscar ela com qualidade. Eu aprendi isso para poder andar. Até eu organizar o meu passo, isso foi feito no vai para trás e vem para frente. Né? Tá? Bom, aí, né, eu estou sempre no slide adiantado, né? Você já percebeu, né?
pouquinho de ansiedade, talvez não estou respirando muito, se eu respirar um pouquinho mais tranquilo até, eu acho que eu termino falando os slides certinhos. Então, gente, o nosso equilíbrio também, ele funciona por conta dessa organização do meu corpo. Eu tenho um centro de gravidade que está na altura do meu umbigo, e esse centro de gravidade, ele se liga com as extremidades do corpo. Todo mundo percebeu agora, e é isso aí com o exemplo que eu dei, né? A gente indo para o lado, o braço foi, ele puxou o abdômen, que te desequilibrou, e aí você o quê? Forçou para o centro de gravidade que está no umbigo não saiu do pé. E esse centro de gravidade mesmo, esse equilíbrio e desequilíbrio é o que faz a gente movimentar. A gente vive a vida inteira desequilibrando e reequilibrando, desequilibrando e reequilibrando. Cada passo que a gente dá é um desequilíbrio. Eu desequilibrei o meu centro de gravidade e o passo chegou. Eu desequilibrei, o passo chegou de novo. Na hora que eu vou sentar, eu levo o centro de gravidade para trás para sentar. E a gente não pensa nisso. Isso faz parte da vida da gente o tempo todo. Na hora que eu viro para o lado, eu girei meu centro de gravidade. Se eu não girar o meu corpo coeso, vai me desequilibrar. E se a gente não brincar com desequilíbrio, qualquer desequilíbrio vai derrubar a gente. E a gente está envelhecendo e sabe que é péssimo cair, né? Não só pela vergonha do tombo, pelo próprio tombo, como pode quebrar alguma coisa e para recuperar mais demorado. Então, gente, para a gente não desequilibrar, aliás, para a gente se equilibrar, a gente tem que ter desequilíbrio. Tá? Bom, a ligação das extremidades ao centro do corpo, isso aí a gente já falou, né? Que aqui tem o exemplo do Leonardo da Vinci, do homem vitruviano. Se a gente for perceber, ó, todas as linhas que vêm do círculo, elas chegam lá no umbigo dele. Todo que vem do quadrado que está em volta do corpo dele, se a gente traçar uma diagonal ou traçar uma linha horizontal na metade do quadrado, vai cair tudo, sempre vai cair no umbigo da gente. Então está mais certa essa explicação. Isso já agora, Leonardo da Vinci já falava disso. Só que essa imagem aqui que a gente está vendo é de um círculo e de um quadrado. Na verdade é um cubo e uma bola, tá? Porque a gente, esse movimento está aqui lá, né? Mas ele podia estar assim, né? Ele não podia estar com a perna assim, com a perna para lá, assim, né? Ou de qualquer forma que eu quiser. Então está dentro de um círculo, não um círculo, uma bola, né? E essa bola seria nosso útero? Talvez, né? Bom, a gente já fez um exercício parecido com esse daqui, que foi de subir o braço, de sentir o pé apertando lá no chão. Vou dar esse exemplo daqui para vocês treinarem em casa, em cima da cama, tá, gente? Na cama. Levanta, fica de gatinho, porque de gatinho, quem gosta de ficar de barriga para baixo de gatinho? Todo bebê virou de barriga para baixo para entender que o mundo é mundo. Antes dele virar de barriga para baixo, ele só via o teto. Eu só via quem chegava perto dele. Depois que ele virou de barriga para baixo, que ele botou os eretores da coluna dele para mexer, ele descobriu que o mundo tem chão. E daí que ele venceu, ficou de gatinho. Quanto tempo que a gente não fica de gatinho, nem para pegar o chinelo embaixo da cama? Né? Parou, desceu no gatinho, brinca um pouquinho com ele. Tá? E aqui estão os exemplos lá, né, da moça lá passando aspirador de pó em casa, provavelmente ela é americana, não varre, né? A outra sentada no computador, retinha, sentindo o pé dela pisando no chão, o outro senhorzinho fazendo um exercíciozinho, que é esse exercício que está ali aqui do lado aqui, tá? E aí eu vou pedir para a gente fazer esse exercício agora, todo mundo pode ser? Só para a gente perceber, a gente não precisa nem ficar com a perna uma para frente e para trás. Vamos começar com a perna uma do lado da outra. Eu acho que o tempo já está no finalzinho. Eu vou dar um exemplo de todo mundo de pé, um pé paralelo com o outro. Não vou nem fazer o pé para frente, tá? Então, olha só, todo mundo parando em pé.
Desarma um pouquinho o joelho. Por quê? Se eu esticar o joelho todo, estica ele todo lá para trás. O que aconteceu? A barriga afrouxou, afundou. Então, se eu tiver com o meu joelho um pouquinho dobrado e eu sentir que eu estou apertando o chão, eu já vou sentir que já me deu uma organizada na minha coluna. Tá? E aí, vamos lá. Pega a sua mão aqui, seu dedão, e faz assim. Aí aqui o dedinho vai lá na bacia e o dedão vai aqui na costela, tá? Das duas mãos, as duas mãos aqui. E percebe o seu pé apertando o chão, solta o ar e percebe que está firmando suas vísceras já para dentro. Perceberam que cresceu, que o ar está fazendo força para sair, que está puxando a barriga, que está segurando as vísceras embaixo, o assoalho pélvico, gente. É uma coisa que vai dando depois que a gente vai envelhecendo. Espirra, sai xixi. Então, olha só, firmou lá dentro tudo. Daqui nós vamos tirar as duas mãos e vamos juntar uma mão na outra. Só um minutinho, então nós vamos juntar uma mão na outra aqui. E nessa mão na outra, eu sei que vai talvez ter apertado, leva o peso do corpo para frente. Só que olha só, aperta um dedo da mão contra o outro para você sentir que a mão ligou lá no centro de gravidade, lá no umbigo. Leva o peso do corpo para frente. Olha o desequilíbrio para frente. Traz o braço para trás. Olha o equilíbrio recuperando. Vai de novo. E disso daí eu não posso torcer para um lado e para o outro. Lembra lá, o pé tem que estar firmando lá no chão, né? Soltando o ar. Pratica um pouquinho. Eu podia ter mandado para você fazer. Legal, você gostaria. Aí, pressiona a mão, firma aqui, perto do pé no chão. E vai para um lado, soltando o ar. E vai um pouquinho mais para o lado. Vem um pouquinho mais para o lado. Isso. O que aconteceu aí? Desequilibrou? Sim. E aí, esse desequilibrar não é legal de você ir lá, buscar e tentar brincar com ele. Onde eu vou, eu volto, eu vou, eu volto. Deu para vocês entenderem isso aí? Então não preciso de muito, não, gente. Preciso de praticar, né? E quando você faz assim? Também funciona. E quando estava? Quando instala, é porque você passou um pouquinho do limite que você devia ir. Não, é a gente fala que nós estamos instalando. Porque está crocante. Porque está crocante. E aí daí eu tenho N exercícios, né, gente? Tem com a perna afastada, igual ele falou, que eu giro, eu vou para frente, eu brinco com isso daqui. Mas isso aí vai ficar para uma outra história, senão ele vai me matar hoje. Bom, eu acho que eu já estou no finalzinho aqui, mas tá no ritmo dos fluidos corporais, eu já falei que é da substância fundamental. Isso daí que a gente fez agora desse empurrar, de torcer aí, mexeu com os líquidos de vocês? Que mexeu, hein? Então todo mundo já preveniu de não ter dengue hoje. Tá? Ó, e aí, esses líquidos, né, que eu falei, que tem no sangue, na linfa, e esses líquidos também que estão na nossa circulação, eles movimentam com o nosso movimento, e além disso, eles têm um movimento próprio deles, porque cada vez que o coração bate, ele pulsa e faz essa circulação acontecer. Imagina você movimentando, torcendo o corpo e isso ainda tendo que acontecer. Se a minha fáscia está toda agarrada, uma hora que ela desagarra, solta um trombo, vai lá, dá uma zica danada, né? Bom, finalmente, como seria o treino ideal? Ele tinha que ter um movimento corporal, ele tem que ser pensado. Então, gente, tudo que vocês forem fazer, antes de fazer, não façam. Ele tem que ser, ele tem que unir as extremidades ao meio, tem que ter foco na respiração, tá? E sensibilidade, porque se eu sinto o que eu estou fazendo e eu movimento, acaba o que acontece? O movimento ficou organizado, tá? E onde que eu encontro? Qualquer coisa que você fizer, desde que você faça bem feito. Eu puxo sardinha do meu lado, né? A bioginástica é muito legal, muito maravilhosa. O Foundation Training, que é um pouco disso que a gente fez, desse termo de fundamento, né? De embasamento, porque a gente tem que ter uma base boa. Tá?
no yoga, que trabalha muito a respiração, nos esportes de equilíbrio, é bem bacana, que eu pratico também, né? E aí a gente vai puxando para onde a gente entende, tá? Bom, e acho que eu cheguei no finalzinho aqui. Pois é, a musculação é boa, é boa, desde que ela seja bem feita. Eu preciso fazer musculação? Eu não tenho contra isso, muito pelo contrário, acho que tem que fazer. Tá? Mas se você carrega o peso do seu corpo, o exercício que a gente fez agora de empurrar um ar e puxar um nada, que na verdade não foi um nada, ele está aqui, ó. Se eu botar um peso, virou musculação. Então eu não acho ruim. Entendeu? Agora, eu falo assim, só musculação resolve, não. Já falei, tem movimento. Movimento que cura, gente. Qualquer um, eu gosto de futebol, eu jogo futebol, eu gosto de... Então a massa muscular, então, se a gente faz um movimento bem feito, a gente está ganhando a massa muscular? Também. A musculação, como você está carregando um peso externo, ela acaba que ela desenvolve um pouco mais rápido a questão muscular. Só que o que adianta eu ter músculo se eu não tenho inteligência? Então, aí que tá, falta essa ligação. Eu vim aqui hoje para falar isso. Que não importa o que você faz, importa como você faz. Tá? O treino ideal é isso, é você ter a atenção, a qualidade. Você até arrumando a casa, você faz uma musculação, porque você faz um monte de movimento lá na janela, limpando a janela. Né? Você está empurrando para limpar. Então, é uma musculação, só que não é uma musculação igual lá, que você faz 30 vezes ou tal. A musculação para reabilitar é muito boa, porque às vezes eu tenho atrofia de músculo, né, que é a tal da sarcopenia, que estão falando muito hoje. Mas se eu fizer a isometria, eu consigo desenvolver o meu músculo. Oi? Artrite reumática. O movimento. A única contraindicação de movimento para artrite que eu vejo é quando está na fase inflamatória. Sim. Se você está na fase inflamatória, aí você tem que diminuir um pouquinho para não magoar. Sim. Mas se você ficar sem movimentar, a artrite toma conta e ela te atrapalha mais o movimento ainda. Se não tiver na crise, pode. Você não pode desencadear a crise. Porque, olha só, o impacto é bom para não ter osteoporose. Então, assim, tudo dar a dosagem boa para o que você está precisando. Porque o impacto é legal você fazer um impacto. Isso aqui eu estou estimulando minha trama óssea para se manter, ué. Então, correr é bom. Mas o correr demais estraga a minha articulação. Se você correr pesado, estraga mesmo. Mas se você correr leve, possivelmente não. Tá? Tem mais alguma pergunta? O segredo é que eu consigo ficar boiando e respirando. Eu já cheguei a conseguir ficar 2 horas parada, numa posta assim, sem dar braço. É porque eu treinei uma boa respiração? Sim, um tanto disso. E porque você organizou o meio do seu corpo com a extremidade para se manter na posição horizontal. E usou a próprio empuxo da água que faz a gente boiar. Aí eu passei a misturar yoga e isso. Agora, se você fosse uma pessoa desesperada, provavelmente você não ia conseguir boiar, o que ia acontecer? Você ia afogar no mar. Tem que ser tranquilo, é isso aí. Alguém levantou a mão ali? Quem foi? Só essa pergunta, tá, gente? Porque a gente tem horário. Alguém levantou a mão por aqui. Gente, enquanto ela não faz a pergunta, eu vou só falar aqui, ó, gente. Me segue lá na minha rede social, Ricardo. Última pergunta, tá, gente? A gente tem o nosso horário. Ô, professor Ricardo, sim, eu bordo o dia inteiro. Então, é sentada. Qual é a recomendação
borda um pouquinho sentada, borda um pouquinho em pé, borda um pouquinho na posição de passo, para de bordar um pouquinho, espreguiça, volta, senta, borda de novo sentado, levanta de novo, fica de lado, fica para o outro lado. Variar a posição. Tá? Tá bom, gente? Ó, obrigado, tá? Valeu. E até a próxima. 9